Fácil, mas enfim, daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto. Vamos às últimas pesquisas. Bom, Todo mundo nessa loucura aí da reta final, falando, gente, mas o que que vai dar em São Paulo? Como é que vai ser isso? É, empate técnico, algumas pesquisas mostram, ou então muito próximo um ao outro, um cenário ainda muito incerto do que nós vamos encontrar no domingo. Lembrando que essas pesquisas são fotografias do momento e tudo pode acontecer até o dia 6 de outubro. Vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa Quest, que foi divulgada ontem. É uma pesquisa muito vamos. interessante e que ela mostra o empate técnico neste momento entre Ricardo Nunes, com 24%, Guilherme Boulos, com 23% e Pablo Marçal, com 21%. Ah, mas como é que eles estavam na pesquisa anterior? Bom, oscilação dentro da margem de erro, segundo aqui, ó, você está vendo. Nunes tinha 25 antes, está com 24, ou seja, oscilação de 1%, né, de 1 ponto percentual, perdão. Guilherme Boulos não mudou nada, ficou com os 23. E Pablo Marçal com 20 na anterior e 21 agora. Quem mais subiu e foi acima da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, foi Tabata Amaral, que tinha 8% das intenções de voto na última pesquisa e agora aparece com 11%. Inclusive, ela está celebrando muito essa subida aí da pesquisa Quest, divulgada ontem. Ela já foi para as redes sociais para falar, tá vendo, estamos decolando e acreditando aí numa... Ô, Josias, você tá até rindo. Acreditando numa possibilidade de segundo turno. Não tem chance nenhuma para Tabata Amaral no segundo turno. Ela falou, poxa, Não, foi a única que subiu. não tem chance. Mas ela tá. O desempenho dela não é ruim, né? Agora, ela não tem chance de chegar ao segundo turno. Esse empate estatístico entre o Ricardo Nunes, agora com 24%, o Guilherme Boulos 23% e o Pablo Marçal 21%, isso é mais do mesmo nas pesquisas da Quest, né? Tem 3 semanas que o quadro é de empate técnico, com oscilações ali na margem de erro. A novidade, de fato, nessa pesquisa vem do desempenho da Tabata Amaral, vem do pelotão retardatário, né? A Tabata subiu, como você realçou, 3 pontos, de 8 para 11, né? Isso deixa o Guilherme Boulos numa situação inusitada. Esse desempenho da Tabata potencializa o desafio do Guilherme Boulos. O Boulos está chegando à reta final da eleição numa posição muito incômoda. E nessa sondagem da Quest, ele está de novo numericamente atrás do Ricardo Nunes e continua sentindo ali aquele hálito quente do Pablo Marçal na nuca. Está logo atrás dele, né? E ele, nessas condições, ele está espremido entre uma inverdade caridosa e a dura realidade. A mentira piedosa é a de que a estabilidade do Guilherme Boulos, em meio a esses dois rivais de direita com viés bolsonarista, essa estabilidade provaria a resistência da esquerda na cidade de São Paulo. A verdade cruel é que o Boulos não conseguiu tirar proveito até aqui dessa divisão da direita. Além da muleta do Lula, ele está buscando, com alguma sofreguidão, com ansiedade, o voto útil. Ali nos subúrbios do comitê do Boulos, avalia-se que sem esse voto útil, ele está arriscado a ficar fora do segundo turno. Então, esse é o grande receio hoje. E estamos a 5 dias da eleição, a Tabata, evidentemente, como a gente estava dizendo, não tem fôlego para uma virada, né? Mas esse viés ascendente da curva no desempenho da Tabata eleva a ansiedade, eleva o desafio do comitê do Boulos, né? E para complicar, nós temos agora aí na praça 2 manifestos de artistas, de intelectuais. Um deles defende o voto útil no Boulos, a formação de uma frente ampla para evitar que o Boulos não seja excluído do segundo turno. E o outro anota que o futuro é agora, e o futuro é com o Tabata, não com o Boulos. E mais complicado fica o quadro ainda, Fabiola, por último, porque tem muito indeciso na praça, e a indefinição vai empurrando
a resolução da encrenca para a última hora. Na Quest, o Datafolha já tinha mencionado a existência de 32% de indecisos. A Quest traz um número praticamente igual, 33% dos eleitores ainda admitem mudar o voto. E se você considera a pesquisa espontânea, que é aquela em que o eleitor é convidado a dizer o nome do seu candidato sem receber a lista com as opções, aí a 45% ainda não sabem responder qual é o seu candidato. Então, é um quadro de grande indefinição. Veja, um terço de indecisos ainda, 45% ainda sem definição, se você não tem um nome ali na frente, né? E a Quest perguntou para esses indecisos quando que eles vão tomar a decisão, quando vão descer do muro. Aí 44% disseram que vão decidir nos próximos dias, 35% disseram que vão decidir só na hora que forem votar e 17% dizem que vão decidir um dia antes da eleição. Então, nesse ambiente, com tantos indecisos, a urna tende a virar uma caixinha de surpresas, ou, no limite, até uma bomba relógio, né? Então, esse é o quadro que nós estamos vivendo. A pesquisa traz o retrato, o filme, que é o conjunto das pesquisas feitas nas últimas semanas, mostra uma certa estabilidade, uma imobilidade nesse retrato, e um grande número de indecisos que empurram a definição para a beirada da urna, ali, às vésperas da eleição, ou na hora mesmo de votar, é que as pessoas, esses indecisos, que vão decidir essa eleição, né, eles vão tomar a decisão na última hora, Fabiola. Acontece muito, né? As pessoas ali da. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas por que que a pesquisa deu diferente? Porque é isso, a pessoa decide na última hora e às vezes a pesquisa não capta nem esses indecisos. Ô Josias, o cenário de segundo Mas você turno. sabe que, Ah, além disso, Fabiola, isso que você está observando é muito interessante. Além disso, a pesquisa até contribui para que a pessoa tome a sua decisão. Supondo que um eleitor da Tabata, por exemplo, queira aderir a esse manifesto pelo voto útil. Então, ela vai olhar, esse eleitor vai olhar a pesquisa e vai dizer: não, realmente eu acho que o Boulos está correndo risco, vou votar útil no Guilherme Boulos, vou migrar da Tabata para o Boulos. Então, a pesquisa ajuda até. É uma informação a mais na mão do eleitor para que ele tome a sua decisão. cenário de segundo turno, segunda quest. A vantagem de Ricardo Nunes em relação aos dois concorrentes. Ele venceria Boulos com uma vantagem aí, ó, 49 a 33, e venceria Marçal com ainda mais distância, 53 a 26. E é interessante também esse cenário que Boulos venceria Pablo Marçal de 41 por 36. Esse cenário de segundo turno mostra bem a rejeição do Pablo Marçal, né, Josias? É aí que a gente consegue fazer Isso. essa leitura de segundo turno, dos cenários de segundo turno. Sem dúvida. E por isso também, por conta da rejeição, o prefeito Ricardo Nunes tem uma posição mais confortável no segundo turno, porque ele tem a menor rejeição entre todos os candidatos, né? E o Pablo Marçal tem uma rejeição alta aqui na Quest. No Datafolha é 48%. Na Quest já passou dos 50%. A rejeição dele bateu em 52% do Pablo Marçal. Então, uma rejeição muito alta. E no segundo turno, o que há é um embate direto entre dois candidatos e, evidentemente, é uma guerra de rejeições, né? Quem é mais rejeitado tende a ter um desempenho menos vistoso, né? Flerta mais com a derrota. Então, o problema do Ricardo Nunes é conseguir prevalecer sobre o Marçal no primeiro turno, evitar que o Marçal mastigue os votos que lhe asseguram ou lhe asseguraria uma vaga no segundo turno. Se ele passa para o segundo turno, a eleição se torna mais simples para ele, pelo menos em tese, em teoria, e as pesquisas sinalizam isso. Ele venceria o Guilherme Boulos ou o Marçal, qualquer um dos adversários, né? O Boulos, por outro lado, ele vai numa disputa direta com o Ricardo Nunes, ele se torna, num eventual segundo turno, um candidato favorito a fazer do prefeito um reeleito, né? E na briga direta com o Pablo Marçal, a diferença é favorável ao Boulos, mas não seria uma eleição simples, seria uma eleição duríssima para ele num segundo turno,
em que o oponente fosse o Pablo Marçal. Agora, é preciso sempre realçar, Fabiola, que esses dados de segundo turno, coletados a essa altura, eles são muito fluidos. Nós estávamos comentando há pouco que há ainda um grande número de indecisos, quer dizer, as pessoas, uma parte, um terço do eleitorado, ainda não definiu nem quem vai votar no primeiro turno. Então, quando convidado a escolher uma opção para o segundo turno, esse que está indeciso ainda na primeira fase, ele vai dar uma opinião qualquer, que pode, volátil, pode mudar assim que, logo que virar a esquina do primeiro para o segundo turno, né? Então, esse número é só uma sinalização, e isso pode se alterar, inclusive na primeira sondagem feita depois do primeiro turno, porque aí os candidatos que não foram, que não passaram, que morreram na praia, os seus eleitores serão convidados pelas circunstâncias a se reposicionar, e aí cada um vai escolher o candidato que considera menos pior no segundo turno, né? Então, esse número é só, como disse, uma sinalização. Muito frágil, volátil, e evidente que é uma indicação preciosa, mas não é algo que se possa tratar como imutável, né? Ó, falando ainda em pesquisa, saiu hoje a Paraná Pesquisa.